Hoje eu vou estar trazendo uma palavra para o teu coração. Uma palavra bem pastoral, viu? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Como a Lígia falou que a gente está no mesmo rio, né? Então vamos continuar. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, que a Tua palavra é aberta, que o Senhor esteja, Senhor, revelando ela ao nosso coração, e nos levando, Senhor, sempre, a todo momento, a estar na Tua presença. Tua presença é tudo o que nós precisamos. Tua presença tem que ser a nossa melhor escolha, as nossas melhores decisões. Senhor, não permita que o nosso coração nos tire da Tua presença, mas nos ensine a ouvir a Tua voz, mais alta do que o nosso coração, e que a gente possa escolher o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, uma das coisas que eu e você precisamos é vigiar o nosso coração. Quem aqui tem carta? Levanta a mão. Carta de motorista. Amém? Amém. Uma das coisas que a gente talvez nem lembre muito, e somos muito negligentes nisso, é que quando você chega num semáforo, as duas únicas coisas que você presta muita atenção é verde e vermelho. A gente nunca para pensar na outra cor que está lá. Qual é a função dela? Por que ela está lá? Talvez você preste atenção quando você vai numa cidade maior, em que eles colocam ela piscando, somente ela em determinado cruzamento. Mas se você for parar para pensar, se verde é para mim seguir, se o vermelho é para mim parar, quando acende aquele amarelinho lá, deveria ser para você prestar atenção. Se todo mundo prestasse atenção no amarelinho, talvez não teria acidente nos cruzamentos. Mas assim, as pessoas quando estão no amarelo, passam, atravessam. O verde acabou de acender, já passa, já sai correndo. Todos estamos correndo demais e não estamos prestando atenção nos amarelinhos da vida. E nessa noite Deus quer acender um amarelinho aqui. Nessa noite Deus quer acender algo para falar para você: preste atenção no que está acontecendo com a tua vida. E uma das coisas que acende o amarelinho é o nosso coração. Nós precisamos entender esses alertas, que nós passamos a não prestar atenção e a gente perde a presença de Deus. Deus acende os alertas para nós e nós perdemos a presença de Deus, porque não prestamos atenção nisso. Nós perdemos o melhor de Deus. Aí você fala assim: o que é o melhor de Deus? O melhor de Deus é Ele. O melhor de Deus é a presença dEle. Você pode até crer em Deus, mas talvez você não esteja na presença de Deus. Isso significa que você está perdendo o melhor de Deus. Quantas pessoas a gente conversa na rua e diz assim: eu creio em Deus, mas não está na presença de Deus. E eu e você? Qual tem sido a minha e a tua escolha? Deus já fez a escolha dele. Deus escolheu você.
Fala a pessoa que está do teu lado. Deus escolheu você. E eu e você? O que nós temos escolhido? Sempre quando eu leio essa passagem, para a gente vigiar o nosso coração, que ele é enganoso, que ele nos dá sentimento que nós não deveríamos prestar atenção, eu sempre lembro de uma história que Jesus contou em Lucas capítulo 15. Abre lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E você vai entender como o teu coração, muitas vezes, te engana. E você perde o melhor de Deus. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai estar em alerta, e teu coração não vai tirar o melhor de Deus da tua vida. Você pode dizer amém? Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim uma história que Jesus contou. Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome, e em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para um seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Até aí. Sempre quando eu leio essa história de Jesus, que é uma história muito rica, que nos ensina muito, eu lembro de outro texto de Jesus, vocês não precisam abrir. Mateus capítulo 6, 21 fala assim: pois onde estiver o teu tesouro, lá está o teu coração. Irmãos, como nós não entendemos o que Jesus falou? Porque nós acreditamos, e acreditamos muito, que aonde está o nosso coração, é o melhor lugar. Jesus diz: aonde estiver o teu tesouro, lá está o teu coração. E a gente acredita nisso, acredita que onde a gente coloca o nosso coração, lá é o melhor, lá é o nosso tesouro. Só que como a gente não entendeu, ele não está dizendo, em momento nenhum, que o teu coração está correto, que aquilo que você acha que é tesouro para você, realmente é. Aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Mas será que aquilo que você chama de tesouro é tesouro para você? Então, se você acha que é e não é, o teu coração está no lugar errado. Olha como nosso coração nos faz apegar às coisas, às situações, a pessoas, a sentimento que nós achamos que é tesouro, mas não é. E a gente acaba se dando mal. Quando eu olho para isso, eu lembro é como se Jesus estivesse fazendo uma pergunta para mim e para você: quais têm sido as escolhas do teu coração? Eu sei qual foi a escolha dele, mas quais têm sido as nossas? Quando eu olho para isso, eu lembro dessa história. Imagine esse homem com 2 filhos, e esse rapaz. A história começa a mostrar como o coração da gente engana. Como se você não questionar seus sentimentos, questionar as suas emoções, questionar as suas escolhas, você pode entrar por caminhos totalmente errados e falar assim: mas eu estava sentindo tão bem, meu coração estava tão alegre por isso. Quando você começa a olhar para a história, presta atenção,
como o coração de uma pessoa pode tirar o melhor da vida dela. Vamos pensar nesse rapaz. Presta atenção. Ele vivia na casa do pai. Presta atenção nisso. Ele vivia na casa do pai, ele vivia com o pai. Significa que ele estava com Deus, ele estava na presença de Deus, porque é isso que significa a parábola. Então ele vivia na casa do pai e com o pai, mas os seus pensamentos estavam em outra coisa, que não era o pai. Um homem tinha 2 filhos, mas o mais novo só pensava na herança. Presta atenção. Olha como que algumas começam a encaixar em muitas vidas que você conhece. Está dentro da igreja, na presença de Deus na igreja, mas os seus pensamentos estão em outro lugar. Quantas pessoas estão na casa do pai, na presença do pai, mas os seus pensamentos estão em outro lugar? E aí, por causa do pensamento, do coração, a coisa começa a funilar. Ele vivia na casa do pai, com o pai, e ele decidiu agora focar em outras coisas, que não seja o pai. Ele vira para o pai e fala: pai, quero a parte da herança agora. Agora já não estava somente pensando, ele tomou atitude. Era como se você vivesse na casa de Deus, na presença de Deus, e fala: Deus, me abençoa com um emprego, me abençoa com um carro novo, me abençoa com a minha vida financeira, me dê a minha parte da herança. E diz o texto que Deus deu. E aí vai afunilando mais o coração dele. Ele vivia na casa do pai, com o pai, e ele escolheu, baseado no seu coração, depois que recebeu o melhor do pai, sair da presença do pai. O texto diz que não muito tempo, pouco tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Vivia na presença de Deus, junto com Deus, recebeu o melhor de Deus e aí resolveu bater asa. Por quê? Porque o seu coração nunca esteve com o pai. Olha só como é que o coração da gente nos engana. A gente acha que está bem. E aí, o nosso coração vai afunilando mais. Agora, ele não está mais na casa do pai. Está sem o pai. Porém, está alegre. Está iludido com o que recebeu do pai, era suficiente. E ele passou a viver irresponsavelmente. Quantas pessoas que não estão mais na casa do pai, nem na presença de Deus, e quando você encontra com eles, ele fala assim: não, minha vida está tudo bem, está tudo dando certo para mim. Por quê? Porque ainda estão gastando aquilo que recebeu de Deus. Olha onde o nosso coração está, acreditando que tudo está bem, tudo está certo, tudo está funcionando. Mas as coisas afunilam. Ele não estava mais na casa do pai, estava sem o pai. Porém, uma hora as coisas terminam. E ele percebeu, e ele se deparou com uma realidade sem o pai. Depois dele ter gasto tudo, houve uma fome naquela região e ele foi afetado. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus, com Deus, e resolve um dia depois que está tudo bem, bater asas, e aí quando as coisas não dão certo mais, não funcionam mais, as coisas afunilam, eles chegam a uma realidade: meu Deus, não deveria ter saído da presença de Deus. Porque a realidade sem o pai sempre chega. Olha onde te levou o coração dele. Afunila mais. Agora ele não está mais na casa do pai, sem o pai, e ele percebeu agora que o coração dele o havia enganado. O coração dele tinha dado uma ilusão, que ele podia viver a vida sem Deus, viver a vida sem a casa de Deus, viver a vida sem o pai, do jeito que ele queria.
ele percebeu que o coração dele tinha enganado ele. A Bíblia fala que ele desejava encher o estômago com as comidas que os porcos davam. E aí, aqueles mesmos que festejaram com eles, que conheciam ele dos lugares alegres que ele gastou as coisas do Pai, aqueles que realmente conheciam ele das idas e vindas, o texto diz, ninguém lhe dava nada. Mas caindo em si, diz, quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Sabe, uma coisa mais terrível no ser humano, é quando ele reconhece, que não foi as pessoas que enganou ele. Nós temos uma mania de colocar a culpa nos outros, mas é o nosso coração. Principalmente relacionamento, né? Fulano me enganou. Mentira, quem enganou foi você mesmo. Você pintou o sapo de príncipe e acreditou até o fim que era o príncipe. Orou 40 dias e 40 noites, pediu para Deus mudar a água amarga em água doce, e Deus não mudou. E agora a culpa é da outra pessoa e de Deus. Na verdade, a culpa é tua, porque desde o início o sinal vermelho acendeu e você insistiu no que você está fazendo. Porque o teu coração se encheu de uma emoção, se encheu de uma... eu quero isso para a minha vida. Essa é a melhor escolha para mim. É assim que eu quero viver, é assim que eu quero ser feliz. Olha os olhos azuis, os olhos verdes, os cabelos loiros. E o pai diz, segura a onda, e a gente acha que é o pai que está falando. Deixa eu fazer uma revelação para você aqui, adolescente. Teu pai é tomado pelo Espírito Santo. E quantas vezes o Espírito Santo fala com você através do teu pai? E teu pai fala assim, segura a onda, garotinha. Deixa para namorar mais velha. Ele fala assim, não, pai, todo mundo namora quando é pequenininha. Vamos namorar. Aí chega aí, 12 anos, pai, 13 anos, pai, 14 anos, pai, ele me largou e agora eu estou com esse exame na mão de positivo. Só que aí você fala assim, o cara é um traste, você não ficou sabendo disso? O cara não vale nada, você não ficou sabendo disso? Mas nós pais deveríamos mudar essa frase. Teu coração te enganou. Você deveria falar isso para a tua filha adolescente, para o teu filho adolescente. Você escolheu. Teu coração enganou você. Fala a pessoa que está ao teu lado. Você pode até ter arrepio, viu, meu irmão? Pode encher os olhos de lágrima, fala. Fala assim, se alegrar profundamente, fala. Fala assim, a tua felicidade que Deus tem para você não arrepia, não enche o olho de lágrima e não te dá todas essas coisas. Deus te dá uma alegria, te dá, faz tudo isso, mas não precisa disso. Fala a pessoa que está do teu lado, para de ser alguém que pula no precipício, fala. Você não precisa disso para ser feliz. Verdade, nós somos muito assim. Esse rapaz fez isso, mas presta atenção no que aconteceu. Quando ele caiu em si, ele não estava na casa do pai, ele estava sem o pai, porém ele estava num momento de decisão. Querido, presta atenção, o coração pode ter te enganado. Isso acontece com todo mundo. Nós estamos num processo de crescimento. Teu coração te enganou hoje, amanhã, mas presta atenção. Nós sempre vamos parar no momento da decisão. O que você quer para a tua vida? Você quer continuar assim? Ou você quer voltar para o Pai? Ele diz aqui no texto, eu me porei a caminho e voltarei para onde? Para a fazenda do meu pai, para os bens do meu pai, para as coisas do meu pai, para as bênçãos do meu pai, porque meu pai tem para mim? Não, ele diz assim,
me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Naquele momento, o foco dele era o pai. A direção da vida dele era o pai. As escolhas dele eram o pai. Agora, o caminho dele não era mais os bens, a herança, a alegria, a diversão e tudo melhor que você acha que é bom para você. Não, agora é o pai. Aí você vai dizer para mim assim: pastor, mas agora que ele perdeu tudo e chegou nessa situação, só sobrou isso mesmo. Então, fala para o teu irmão, olha para ele: precisa chegar no fundo do poço para você ouvir a Deus? Não precisa. De forma nenhuma. Não precisa. Tem algumas pessoas que falam assim: as pessoas só vêm para Cristo pela dor. É verdade, infelizmente. Mas não precisava ser assim. Se você perguntar para Deus: Pai, você quer que as pessoas vão pela dor ou pelo amor? Qual você acha que vai ser a resposta dele? Mas é o nosso coração que nos leva lá no chiqueiro, para depois a gente voltar na casa do Pai. Ele não estava mais na casa do Pai, sem o Pai. Porém, ele reconheceu o erro dele e ele decidiu voltar. Voltar. Querido, olha como o coração desse rapaz enganou ele. No começo da história parece tudo muito bonito. Mas olha como o nosso coração sempre nos leva para momentos bonitos. Momentos especiais, momentos prazerosos, momentos de alegria. Mas a gente nunca questiona. Tem um psiquiatra famoso, escritor, que ele disse a seguinte frase: a gente é muito bom para repreender uma crítica, mas a gente é muito ruim para repreender um elogio. Aí você fala assim: quem quer repreender um elogio? Quem não gosta de receber o elogio? Mas o que corrompe mais? A crítica ou o elogio? O elogio. Porque quando uma pessoa é muito elogiada, ela amolece. Ela não se esforça mais. Ela não se dedica mais. Ela fala: eu sou o bam, eu sou o bom. Está todo mundo me elogiando. Está todo mundo falando bem de mim. Então eu sou o cara. Amolece. Mas aquela pessoa que começa a receber pontada: faz melhor aqui, você podia fazer melhor, você podia corrigir aqui, isso aqui está errado, se esforça mais. Aquela pessoa, ela se dedica, ela se dedica, ela se dedica, ela vai melhorando dia a dia. Mas a gente não gosta de ser criticado. A gente gosta de ser elogiado. O único problema é que a maioria dos nossos elogios nem sempre é verdadeiro. Você já viu aquelas duas amigas que se encontram, uma olha para a outra e fala assim: ah, que cabelo lindo que você está, onde você fez? Nossa, você ficou muito bem, oi, você rejuvenesceu 10 anos. Ai, você acha, amiga, que lindo, ai, foi lá na fulana que eu fiz. Aí sai, ela encontra a outra lá, encontrei aquela tonta lá, falei que o cabelo dela estava bonito, estava horroroso, mas eu tive que falar desse jeito, né, senão ela ia ficar chateada. Deixa ela iludida. Às vezes os nossos elogios são falsos, não são verdadeiros, e a gente se enche daquilo. Eu sou o cara. É assim que o coração da gente nos leva. É assim que o coração da gente levou esse irmão crente aqui, que vivia na casa de Deus, na presença de Deus, e achou que podia viver sem Deus. Fala para o teu irmão: toma cuidado, meu irmão. Fala: o teu coração acha que pode viver sem Deus. Repreende ele e toma a decisão certa. Ainda que o teu coração não queira, fala: vai para a presença de Deus. Aleluia. Eu gosto muito de uma palavra que Jesus deixou. Ele falou assim para o Pai: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
O que ele estava dizendo com isso? Pense, reflita. Às vezes o teu coração fala assim, eu não quero. Mas o Espírito Santo está dizendo aqui, vai, obedece. Aqui no teu coração fala assim, eu não acredito, eu não consigo. Mas o Espírito Santo fala, vai, obedece. Você fala assim, eu gostaria de sentir bem, meu coração não está batendo a favor disso. E Deus fala, vai, obedece. É assim. Quando você entende tudo isso, que o teu coração precisa ser vigiado, você começa a ouvir o conselho do Espírito Santo. E nessa noite Deus quer te dar 3 conselhos. O primeiro é que o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração, que tenta nos levar para longe de Deus. Presta atenção. O nosso maior inimigo é o nosso próprio coração, que tenta todo dia nos levar para longe de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Olha só o que diz aqui o autor de Hebreus. Ele diz assim no versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos. Uau! Olha como ele começa esse versículo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha para mim. Para quem que ele falou para a gente ter cuidado? Com o quê? Com o coração. O teu coração pode te tirar da presença do Deus vivo. E o livro de Hebreus fala, cuidado, irmãos. Você percebe que o nosso coração, ele é um inimigo, que pode nos tirar. Nós temos que confrontar essas emoções, essas escolhas. Essas coisas, eu estou emocionado, eu estou sentindo isso, eu estou com raiva, eu estou com ira, eu estou apaixonado, eu não gosto de fulano, eu estou sentindo isso, eu não magoo, eu não perdoo. Coração, enganoso é o teu coração. E ele fala, cuidado, ele tem o poder de tirar você da presença do Deus vivo. Sonda o teu coração. Segundo o conselho do Espírito Santo, abra lá no livro de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O segundo conselho do Espírito Santo é que aquilo que você acha que é felicidade, pode te tirar da verdadeira felicidade, que é o teu Pai. Olha só o que diz aqui. Mateus capítulo 5, versículo 8. Diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado significa alguém com felicidade. Então, se você trazer por essa tradução, alguém, você que está feliz, ou melhor, os felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. O que é puro de coração? Alguém puro de coração é alguém que questiona as suas emoções. Eu não gosto de fulano. Teu coração está te enganando. Mas ele é assim, assim, assim comigo. Teu coração está te enganando. Tem um pastor que conta uma história que ele está no aeroporto e ele foi tomar um café. E aí quando ele estava tomando café junto com a esposa, chegou a garçonete. E a garçonete chegou, ele pediu um café. Quero um café, né? E aí esse pastor chegou, estava ali sentado. A garçonete chegou com o café, fez assim, tó, e jogou em cima da mesa. Naquele momento, ele disse que o coração dele se irou. Falou assim, que falta de educação. Ele ia falar isso. Olha como o coração da gente nos engana.
A esposa dele virou para ele e falou assim: essa moça está com um problema. E aí, ele tomou o café, jogado de cima da mesa. Ele disse que até caiu um pouco. E ele foi pagar. Na hora que ele foi pagar, ele olhou para ela e falou assim: você está com algum problema? A moça começou a chorar. Olha só. Aquela moça estava vivendo uma situação e o coração dela enganou ela, para ela se irar com qualquer coisa. E ela foi lá e jogou. O pastor ia se irar porque ela tratou ele mal. O coração dele ia enganar ele, ele tratou mal. Mas alguém que estava mais focado em Deus falou assim: essa moça está com problema. Olha para o teu irmão e fala assim: limpa o teu coração, que você vai ver Deus. E em último lugar, volta lá em Lucas 15, terminando aqui. Terceiro conselho do Espírito Santo para você nessa noite: escolha o Pai. Escolha estar na casa do Pai. Foque a tua vida na direção do Pai. Escolha fazer dele o seu único tesouro. Lucas capítulo 15, versículo 20, diz assim: levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Abraçou-o, beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel em seu dedo, calçado para os seus pés, tragam um novilho cevado e matam-o. Vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Olha a lição de um homem, que Deus está dando uma lição aqui. Na presença do Pai, quando você escolhe o Pai, na presença do Pai, eu tenho compaixão. Ainda que eu erro, meu Pai tem compaixão comigo. Eu tenho abraço e beijo de Pai. Não é de gente que quer aproveitar de mim, mas é de Pai. Eu tenho a melhor roupa para cobrir a minha vida. Eu tenho anel no dedo, que simboliza aliança com meu Pai. Eu tenho sapato nos pés, para mim não andar mais descalço. Eu tenho novilho cevado. Sabe o que é novilho cevado? É aquele novilho que é guardado e vai sendo cuidado, cevado, guardado, para depois chegar um dia e ser sacrificado. Ele está falando de Jesus Cristo. Eu tenho festa, eu tenho comemoração, pelo amor que o Pai tem por mim. O que a gente mais ouve, olha para mim, nos dias de hoje, das pessoas que estão pedindo aconselhamento, são pessoas cheias de sentimentos, que o coração está enganando. Qual tem sido a sua escolha? A escolha dele ele já fez, foi você. Quais são a sua escolha? Eu escolho o Pai, e você? Sabe, eu e você precisamos aprender uma coisa. Quando Deus te der o melhor, porque Ele vai te dar, presta atenção nisso. Quando Deus te der o melhor, e Ele vai te dar, você deveria responder assim: Pai, Deus, obrigado pelos seus presentes, pelos seus milagres, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelos seus presentes, mas o meu verdadeiro tesouro é você. No dia que você passar a viver assim, teu coração nunca mais te engana. Porque toda vez que o teu coração tendenciar para algo, você vai dizer: eu quero saber o que o meu Pai pensa disso. Eu quero ouvir o meu Pai primeiro. Eu gosto muito de casamento. E o engraçado é que a gente sempre vê num casamento a noiva sendo trazida até o altar
Por quem? Pelo Pai. Isso é um símbolo tão bonito. A gente percebe quando uma noiva entra num casamento sem o pai, como parece que falta alguma coisa. Toda noiva, por mais moderna que ela seja, ela quer entrar na igreja, ela gostaria que o pai estivesse junto. Quando o pai já faleceu, não está mais aqui, ela tenta colocar outra pessoa junto, mas se você perguntar para ela, ela gostaria que o pai estivesse ali. A gente tem essa ligação, a gente quer isso para a nossa vida. Mas por que você não pega essa ligação e coloca em todas as coisas da tua vida? Teu coração não vai te enganar mais. Porque toda vez que você sentir algo, você fala assim: vou falar com meu pai. Toda vez que teu coração direcionar para algo, você fala: vou perguntar para o meu pai. Porque eu sei que o meu pai quer o melhor para a minha vida.